sou o Douglas Ferreira e esse é o Businesscast da semana. E hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Você sabe, já ouviu falar, sabe do trabalho que ele desenvolve, mas não sabe dos pormenores. Qual é a função do Tribunal de Contas do Estado do Piauí? Ele fiscaliza o quê? É o governo, é a prefeitura, é todos esses órgãos juntos, todas as instituições juntas. Para falar sobre isso, ninguém menos do que o presidente do Tribunal de Contas do Piauí, o conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros. Tudo bom, doutor Kennedy? Bom dia, com o maior prazer, Douglas, estar com você aqui. Alegria que é o seu inteiro dispor. Fique à vontade, que aqui é diferente de TV. Aqui é um podcast, o senhor pode contar piada, pode sorrir, pode mostrar aquele Kennedy Barros que o Piauí não está acostumado a ver, tá bom? Mas a gente costuma começar aqui, doutor Kennedy, com o entrevistado, o convidado, se auto-apresentando. Quem é Kennedy Barros, por Kennedy Barros? Bom, eu sou Kennedy Barros, nasci na cidade de Picos. Os meus pais, professor Barros Araújo, um homem que durante muitos anos se tornou conhecido na educação, foi professor 23 anos de português. Eu particularmente o conheci, e muito bem, viu? Obrigado, e teve atuação em diversas áreas. Papai, pouca gente sabe, foi ainda delegado, papai foi tabelião, papai foi prefeito da cidade de Picos, deputado estadual, secretário de Estado, conselheiro do Tribunal de Contas, era um homem religioso, era vicentino, cuja lógica de espiritualidade vem dos seus pais. A mesma coisa minha mãe, Maria dos Remédios, Portela Nogueira Barros, era tabeliã, uma mulher muito espiritualizada, de quem também herdei esta caminhada de igreja, assim, compromisso cristão, de conhecer bem assim, a palavra, frequentar bem a igreja. E com o passar do tempo, me aprofundei mesmo na caminhada na igreja, nos serviços relacionados à sua ação, o que me faz assim, uma pessoa muito feliz nessa lógica de grandeza interior, por conta dessa proximidade com Deus, dessa experiência ainda do Colégio das Irmãs em Picos, onde eu estudei 9 anos, e um colégio também numa caminhada que focava muito esse lado espiritual. Então o Instituto Monsenhor Hipólito foi também um marco na minha vida. No Porvir, me tornei advogado, militei muitos anos na cidade. Você se formou em Fortaleza? Na Universidade Federal do Ceará, durante muitos anos. Mas teve uma formação aqui também no Piauí? Aqui foi o mestrado, na Universidade Federal do Piauí, fiz o mestrado na área de ciência política. Então, advogando em Picos, veio a oportunidade vocacional mesmo de ir para a vida pública. Fui deputado estadual, foi só um mandato, já nem me candidatei à reeleição, voltei para o escritório quando veio a oportunidade para disputar e lograr êxito indo para o Tribunal de Contas, onde estou até hoje com muita alegria. Pois é, já no terceiro mandato, né? No exercício do terceiro mandato. Na presidência, sim. Eu fui presidente o ano de 2011, 2012, voltei em 23 e 24 e por iniciativa dos colegas permaneci em 25 e vou ficar até final de 26. Qual é a função constitucional do TCE? Veja bem, essa é uma boa pergunta, Douglas. O Tribunal de Contas foi uma criação idealizada por Rui Barbosa, que era um homem muito culto, vendo a necessidade da gestão pública ser acompanhada por quem tivesse experiência, tanto no mundo das leis, da economia, como também no mundo da política prática. Daí a idealização dos tribunais de contas ter sido assim híbridas, onde há corpo técnico e há também um corpo de quem conhece gestão pública no dia a dia, na prática. Porque uma coisa é a gestão teórica, outra coisa é a gestão prática. Então, a lógica de uma composição com gente que já militou na prática da gestão pública e com gente que conhece profundamente a parte doutrinária, técnica, para formar uma experiência muito válida em termos de atuação. Norteou a criação do Tribunal de Contas. Então, com essa lógica, Rui Barbosa idealizou um tribunal para acompanhar as gestões públicas, ou seja, a população ela banca a sociedade pagando seus impostos. E os impostos não são baratos, são caros. Então, se essa população paga os impostos, ela quer vê-los retornando em serviço e serviço de qualidade. Então, ao longo do tempo, o tribunal se propôs a fazer esse acompanhamento. Mas a grande verdade é que, durante muito tempo, os órgãos de controle externo focaram demais nos atos já praticados e avaliar a legitimidade deles, a legalidade, a moralidade, a economicidade, mas já depois deles praticados. Com o passar dos tempos, descobriu o sistema que o grande papel dado pela Constituição de 88 foi o acompanhamento das políticas públicas. E isso muda substancialmente a forma de atuação.
E muda substancialmente por quê? Porque você, no caso, vai ter que fazer um trabalho concomitante, não mais a posteriori. Ou seja, o tribunal vai ter que descobrir as falhas enquanto elas estão em curso, para assim repactuar com a gestão em termos de termo de ajuste de gestão e evitar o prejuízo. E eu digo muito isso. Qual é uma atuação mais lógica? É uma que chega no final do exercício e diz: tribunal atesta que tantos milhões foram mal aplicados ou desviados. Ou uma que diz: foi a atuação preventiva que impediu que tantos milhões fossem mal aplicados ou desviados. Claro que o primeiro momento é mais complicado. É mais complicado por quê? Porque já gerou desperdício. O segundo não. Você acompanhou a situação no par e passo ao ponto de dar tempo suspender eventualmente um prejuízo em curso. Eu comparo muito isso ao que acontece na medicina com biópsia e autópsia. Quando você faz check-ups regulares, anuais, você descobre problemas no seu organismo precoce. E preventivamente, né? Uma simples cirurgia extirpa aquele tumor maligno, porque ele está em fase inicial, e salvando o tecido. Já se você não faz check-up, deixa as coisas acontecer, quando você descobre, já descobre com metástase, em estado avançado, e aí você não vai mais fazer biópsia, vai fazer autópsia. Um vai gerar vida, o outro vai gerar descrição sobre a causa da morte. Então, os tribunais de contas, quando mudam sua forma de atuação para tentar fazer um acompanhamento concomitante, é como se ele estivesse fazendo autópsia. Diferentemente quando ele fazia acompanhamento a posteriori, que é como se estivesse fazendo autópsia. Perfeito. Agora a gente observa, sobretudo pela mídia, a gente tem acompanhado nos últimos meses, eu diria que nos últimos 4 ou 5 meses, um número tão grande de reportagens, de denúncias. O tribunal reprovou contas de prefeito tal, a conta do ano, do período tal. Isso acontece por ignorância, desconhecimento ou má fé? Uma das lógicas que o tribunal fez ao longo dos anos, caro Douglas, foi criar a escola de contas. Qual é o objetivo da escola de contas? Tem 3 frentes: preparar os próprios gestores, preparar os seus próprios funcionários e preparar a própria população para acompanhar as gestões. Porque existe muito isso que você está dizendo. Não só há desonestidade, há muito mais desconhecimento mesmo. Eu diria que a regra onde há desperdício é mais por desconhecimento da legislação, desconhecimento das melhores opções para se fazer uma política pública eficiente, econômica. Claro que eu não estou com isso dizendo que não existem os mal intencionados e aqueles que insistem erradamente lançar mão do que não é seu, do que é público. Mas eu diria, sem medo de estar errado, que quando o tribunal investe muito em treinamento, o resultado aparece. Essa ação que você está dizendo do tribunal e tem percebido isso, é a prova do deslocamento do tribunal. Pra você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o tribunal, nos 224 municípios, visitou todos os 224 municípios. Porque nós sabemos que a auditoria, seja ela de qualquer área, ela é por amostragem. Porque um corpo cheio de treino de técnico, não dá para você mapear todos os atos ao mesmo tempo. Então você faz um grau de risco, uma grade de risco e vai, com base naquela grade de risco, monitorando, não tem mais necessidade de fazer as visitas técnicas. Mas o tribunal, nessa de acompanhamento concomitante, tem visitado, no mínimo umas vezes por ano, os municípios, ainda que só acompanhando, sem qualquer denúncia. E municípios aí recebem várias visitas, noutra lógica, não só de acompanhamento, mas também de fiscalização. Mas, em regra, as fiscalizações do tribunal estão sendo de acompanhamento, na lógica de ser parceiro do gestor para que ele possa acertar e evitar desperdício na gestão. O senhor falou aí em denúncias e falou também num corpo técnico diminuto para a imensidão do Piauí, 224 municípios. Mas no caso de uma denúncia, é dada a prioridade? A denúncia, toda ela que chega do tribunal, ela não chega nem como verdadeira, nem como mentirosa. Ela chega como uma necessidade de apuração. Ou seja, ninguém forma opinião sem fixar-se no fato. Toda reclamação que chega, ela passa sim, por uma lupa, por um crivo, para se chegar a um veredito. Então, toda essa lógica que a população acompanha e comunica, ela tem uma prioridade, até com a lógica mesmo de ser. De repente, quem vive o município, quem está ali no dia a dia, efetivamente conhece o dia a dia da gestão. Falando em mídia, né, na exposição da mídia, no último mês, o senhor também esteve na mídia por conta desse episódio da Prefeitura de Teresina. Como é que está a situação do município na visão do Tribunal de Contas do Estado?
Você veja como essa prevenção que eu falei ajuda os municípios. Final do ano passado estava se terminando umas gestões e em janeiro iniciando as outras. O que é que o tribunal fez? Instalou as transições. Por quê? Porque a lei obriga a ter a transição. A transição é um aspecto legal, civilizado, onde quem está saindo de uma gestão vai passar as informações para quem está entrando. Ocorre que, em alguns casos, quem está saindo tenta fazer terra arrasada para deixar o caos para quem está chegando, ou tenta omitir as informações para dificultar o início da outra gestão. Com base nisso, o que fez o tribunal? Cria as condições para as falhas virem a público que ele puder agir. Quantos municípios tiveram suas contas suspensas preventivamente por conta de um grau de risco que o tribunal enxergou e optou por evitar o desperdício? E naquela lógica ali, o tribunal chegou a bloquear, você acompanhou, fui eu pessoalmente, aqui estava presidente. Na Prefeitura da Capital. Eu estava presidente do Tribunal de Contas do plantão, então quando o tribunal está de recesso, eu assumo a relatoria de todos os processos, sou plantonista. E nós bloqueamos as contas da Prefeitura Teresina. Aquilo ali mostrou, hoje, com o passar do tempo, como era uma medida necessária. Por quê? Porque você que está saindo deve evitar determinados atos que não diz mais respeito à sua gestão, já deve ser da que vai chegar. É razoável uma gestão que está saindo fazer licitações de grandes valores para ser contratada em outra gestão? É razoável uma gestão que está saindo pagar indenizações delas muito caras, no apagar das luzes, quando a outra gestão vai começar no início do ano? É razoável uma gestão, depois que perdeu a eleição, dar aumento para servidor para impactar sob a ideia de que a medida é para beneficiar o servidor, mas por que é que não deu no tempo que podia de sua gestão, aí deixa exatamente no tempo que não vai pagar para gerar o caos da que está chegando? Nós sabemos que aumento tem que ter compatibilidade da responsabilidade fiscal, cabe dentro do orçamento. Então, tudo isso o tribunal fez exatamente para quê? Para preservar o erário público, preservar os próprios gestores que estavam à frente e preparar consequentemente, evitar danos irreparáveis para as gestões que estavam iniciando. Ainda assim, o inventário que a gestão municipal, que assume em sede de controle interno, toda gestão tem seu controle interno, fez, alerta que pegou problemas os mais variados. O que é que o tribunal fez? Todas as informações que estão chegando, o tribunal está mapeando para dar a resposta que a população precisa. Ou seja, o tribunal não se antecipa sobre a apuração que não fez, mas há elementos que comprovam que tinha muita coisa que, de fato, poderia ter sido evitado. Inclusive, o tribunal já começou a devolver alguns processos analisados, né? É porque a Prefeitura Teresina tem aspectos que ela fez onde ela mesmo pode instaurar uma tomada de conta especial. O processo de tomada de conta especial é um processo de quantificação de dano, de responsabilização objetiva de quem deu causa a ele. Então, o próprio controle interno pode instaurar esse processo passando a segunda fase para o tribunal, que é a fase da instrução e julgamento. Outras não, outros o órgão não tem elementos ainda para formatar uma denúncia, ele faz apenas como uma reclamação, como uma observação para que o tribunal, na análise das contas, possa levar em consideração. A Prefeitura de Teresina fala em 3.000 processos encaminhados ao TCE. É dessa ordem? Sim, os processos encaminhados foram dessa natureza, mas os que estão assim passíveis de tomada de conta especial são na faixa de 60, 70 processos. Esse que você já inicia um processo que ela mesma ficou de dar iniciação. Qual é a competência nesses casos do tribunal? O tribunal, ele analisa até onde vai o poder dele. Tem poder de polícia? O Tribunal de Contas é um órgão que julga contas, não julga pessoas. Então, o julgamento é de um processo administrativo que gera inelegibilidade, que gera proibição de contratar com a administração pública, que gera título extrajudicial para que as procuradorias possam executar por eventual dano causado, e pode também ser um elemento forte para ser encaminhado para as polícias, para o Ministério Público, para abertura de inquérito e formação de denúncia por crimes contra a administração pública. Então, a atuação do tribunal é plena. É plena porque ela interage com todos os órgãos, todos os ministérios públicos, todas as polícias, todos os órgãos da magistratura. Então, o Tribunal de Contas, em regra, julga contas. Existem casos que o tribunal não julga contas, e a Constituição já ressalta. Por exemplo, o tribunal não julga conta do prefeito. Quem julga conta do prefeito é o Poder Legislativo. Nesta conta, o tribunal emite um parecer técnico. Por quê? Porque ele é um órgão técnico, tem um aparato técnico, ele emite um parecer técnico
balizando o julgamento que se dá nas câmaras municipais, quando é prefeito municipal, nas assembleias legislativas, quando é governo do Estado, e no âmbito federal, o Congresso Nacional assim o faz quando as contas do presidente da República, então o Tribunal de Contas emite um parecer para o Congresso Nacional fazer o julgamento, e aí é num processo político. Por que um processo político? Porque o prefeito, ele não é, nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente da República, não são ordenadores de despesa, por isso eles não são julgados nessa lógica dos demais gestores no âmbito dessas cortes, porque eles são ordenadores de despesa. Então, esse é um julgamento político. Por quê? Porque analisa mais a gestão no seu sentido macro, responsabilidade fiscal, índices, questão relacionada a temas específicos, meio ambiente, mobilidade urbana, investimento, endividamento, ou seja, são temas mais amplos, mas numa lógica que não é de ordenação. Bom, mas eu queria uma resposta mais objetiva em relação à Prefeitura de Teresina. Pelo que foi levantado até agora, como é que o senhor definiria a gestão do ex-prefeito? Bom, o que eu estou dizendo para você, o tribunal fez uma transição, na própria transição o tribunal viu aspectos que podiam ser evitados, agiu preventivamente, bloqueou, e a gestão que chegou em sede de controle interno fez uma série de reclamação, delas que ele já está apto a iniciar as tomadas de conta e repassar para o tribunal, que é um processo de quantificação de dano. As outras são informações que chegaram e o tribunal está se debruçando. O Tribunal de Contas tem um aparato técnico, responsável, criterioso, tem um Ministério Público, que é fiscal da lei, também muito zeloso, operoso, e todos eles estão imbuídos no melhor propósito de dar uma resposta à sociedade. Agora, sem assodamento, sem querer lançar acusações para depois serem desmentidas. Então, o tribunal vai formatar esses processos e vai levar a julgamentos, e, consequentemente, dentro do que manda a seara do direito, com ampla defesa, com contraditório, tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Presidente, o TCE Piauí, ele é composto de quantos conselheiros? São 7 conselheiros, 4 conselheiros substitutos e 5 membros do Ministério Público de Contas. Deixa eu tocar num assunto aqui meio... Além do corpo técnico do tribunal, em torno de 180 auditores. Certo. A mídia nacional andou batendo forte nos últimos meses, no último ano, com relação à indicação de alguns conselheiros, sobretudo as esposas de ex-governadores. Isso, de alguma forma, compromete o trabalho do tribunal? Olha, o escolhido no âmbito do tribunal é escolhido dentro da lei. Tem 4 vagas que pertencem ao Poder Legislativo, de livre escolha, e 3 do governador. As 3 escolhas do governador, uma tem que recair dentro do quadro de auditores, outra dentro do Ministério Público e outra de livre escolha. O que a lei exige é que tenha formação específica, conduta ilibada para exercer o cargo. Com relação a alguém ser responsabilizado como inapto para uma prestação de conta por parentesco, isso não procede porque a lei é clara. Processos que você tem parentes, a lei lhe impede de julgar. Não, nenhum conselheiro que tenha, aqui, em qualquer lugar do Brasil, né? Nenhum colega que tenha aqui ou no Brasil, como ocorre no âmbito da magistratura também, o juiz tem um irmão, o promotor tem um irmão, ele não pode se debruçar sob conta de parentesco, até por uma proibição mesmo legal. Então, estão automaticamente pedidos. Esses são os critérios objetivos, ou seja, a lei é clara, objetivamente você não pode participar. E existem outros critérios que são subjetivos. Você mesmo pode declinar. Julgar a conta de pessoas que gozam da sua intimidade ou são seus inimigos, então, não é prudente. Então, essa é uma suspeição que você mesmo faz, subjetiva. Por exemplo, na minha cidade natal, Picos, eu nunca julguei as contas da minha cidade natal, Picos, por uma coisa que eu mesmo fiz, eu não tinha impedimento nenhum. Mas uma questão de eu tenho ligações de conhecimento com as pessoas, morei a vida toda no município, então não me sinto confortável em julgar as contas de um prefeito da minha terra. Então nunca optei por essa razão, nunca participar de um processo sem nenhum impedimento. Então, só para deixar bem claro, no caso, nós temos hoje, salvo engano, 2 conselheiras cujos esposos foram governador. Então, no caso, elas não podem votar as contas dos seus ex-maridos. De forma alguma. E elas têm, elas mesmas automaticamente já se declaram não variam, impedidas, sim, seguramente. Perfeito. Presidente, qual o grande desafio
Hoje o senhor está no exercício, o senhor assumiu ano passado esse terceiro mandato como Janeiro de presidente. 23. Então, qual o grande desafio para esse ano, que a gente já vai para metade do ano, mas qual o grande desafio do TCE hoje, da sua gestão? Eu digo que o grande desafio do sistema de controle externo no Brasil é intensificar essa parceria com todos os órgãos de controle. Hoje você vê que não há órgão de controle agindo isoladamente. No âmbito do Tribunal de Contas, nós temos uma rede de controle interligada com todos que fazem, de alguma forma, acompanhamento de gestão pública. Receita Federal, Previdência Social, CGE, CGU, TCU, MPs, Ministérios Públicos nas suas várias formas, eleitoral, do trabalho, Ministério Público Comum, o próprio interno, que é o Ministério Público de Contas, as várias ramificações do Poder Judiciário, as polícias federal, estadual, militar, ou seja, rodoviária federal. Existe hoje, no âmbito do controle externo, Douglas, uma rede de controle que uma informação de uma serve para o outro. Passou-se o tempo onde você focava apenas no seu trabalho. Não, você foca no seu trabalho e o que você vê que serve para o outro, você repassa. Há, inclusive, reuniões regulares dessa rede de controle para avaliar exatamente esse acompanhamento de gestão pública. Esse eu diria que é uma lógica que foi bem descoberta e deve ser intensificada. Outra coisa que eu digo que é muito interessante é essa história do acompanhamento das políticas públicas. Ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, eu acho que o maior desafio é impedir que o dano ocorra, para não ter de que correr atrás. Então, eu entendo que quando você consegue acompanhar concomitantemente, os serviços públicos acontecem de melhor qualidade e quem ganha é a população. E a população quer somente isso. Ela quer que os impostos que paga retornem em serviços e serviços de qualidade. Muito bem. Nós vamos parar aqui um minutinho, peço a sua compreensão, que eu quero mandar aqui um alô para os nossos internautas. Você que recebeu o link dessa entrevista, está gostando, gostou aqui do que está sendo abordado, tem interesse em que outras pessoas também se informem sobre isso, você compartilha o nosso link. Manda o link para o seu amigo do trabalho, para o grupo do condomínio, para o grupo de WhatsApp da Associação de Moradores, do trabalho, enfim, coloca essa entrevista para rodar o mundo. É assim que a gente gera audiência nos programas através do YouTube, tá bom? E o nosso abraço carinhoso para as empresas que apoiam o nosso trabalho, que apoiam o nosso podcast, e eu estou falando em especial da Estrada Mob, do Senac, do Sesc, também da AproSoja Piauí, da Léo Madeiras, da Elo Engenharia, do Movimento Empreender Piauí, do Automaster, Pneubec, do Gustavo Ramalho, da Hotsat, também da Socimol e da Pax Mundial. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, por nos ajudar a fazer esse trabalho aqui de divulgação, cujo nosso foco é o empreendedorismo, mas a gente também fala sobre outros assuntos importantes para o desenvolvimento do Piauí. Eu queria falar agora sobre o cidadão Joaquim Kennedy Nogueira Barros, 62 anos, o senhor já 60. disse aqui, 60 anos. O senhor já disse também que teve uma formação escolar em escola religiosa. O senhor falou também da sua família, falou com muito zelo, e eu acho isso muito bonito, você falar com respeito do pai, da mãe. Então eu queria saber do senhor o que é a família para o senhor. Eu sou casado com a Alessandra Reis Ferro Barros, é arquiteta, tenho 3 filhos, o Matheus vai concluir o curso de medicina no final desse ano, o Thiago faz também medicina, está no 3º ano, e a Nina é a mais nova, faz o 9º ano do ensino fundamental. É uma família unida, uma família bem cristã, bem tradicional, digamos assim. E no dia a dia eu sou essa figura simples, modéstia à parte, simples, humilde, torcedor do Fluminense, gosto do futebol. Gosta do futebolzinho, estou sabendo. Gosto do Fluminense. E, como lhe disse, gosto muito também da espiritualidade. Eu sou católico praticante e faço questão de registrar isso. É uma coisa que eu acho que todo mundo tem necessidade. Eu acho que a gente, aqui nesse mundo, chega sabendo que vai passar um tempo já com passar de volta, só não sabemos o dia. É uma passagem de fato, né? Então eu acho que o mundo eterno não é aqui. Então aqui eu acho que nós devemos viver nessa ligação com Deus, nessa inspiração de procurar
Você é uma pessoa que se avalia diariamente, porque quando você se avalia diariamente, você sabe onde vai precisar melhorar. E o que o pai quer é isso, é que você tenha essa ligação, que ele mesmo vai lhe dar essa luz, de lhe construir, de lhe enxergar. Esse discernimento, ele é muito forte, interiormente falando, para cada pessoa. Como o senhor define Deus? Deus é a razão de tudo, né? O Criador é a prova máxima de amor ao ser humano, porque além de criar, ele mesmo se encarnou. Um dia ele mesmo se encarnou e disse, eu vou resgatar essa humanidade que eu criei, eu mesmo indo. E se encarnou, quer dizer, dando a maior prova de amor que se pode dar, se encarnando como serviço. E se colocando em sacrifício. Sempre, né? Se colocando como serviço, não vim para ser servido, vim para servir, exatamente para ensinar como nós devemos viver. Então fica a nós esse desafio, procurar caminhar nos passos do próprio Deus aqui encarnado na Terra. Foi assim que ele deixou a missão para nós. O senhor falou aí de família, falou da esposa, falou dos filhos, falou dois acadêmicos de medicina, um casal, né? Não, são dois filhos. Dois filhos acadêmicos de medicina e uma... A mais novinha que faz o 9º ano do ensino fundamental. Perfeito. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque nenhum quis direito, nenhum... Não, até o presente momento não. Ainda tem a Nina, que nunca disse ainda qual a vocação, e a gente deixa bem à vontade. A vocação é uma coisa muito pessoal, muito individual. E o senhor vem de uma família tradicionalmente política. O seu pai foi deputado, o seu pai foi secretário, foi prefeito de Picos, tem um tio que foi prefeito também. Nenhum manifestou até agora esse interesse. O senhor próprio foi deputado estadual. Até o presente momento, não. Nenhum dos três, até o presente momento, não. Então, eu digo, essas coisas a gente tem que deixar muito o lado interior. O vocacional, ele tem que exercer-se da interioridade para a decisão pessoal exterior. Não pode ser por influência, não pode ser por determinação externa. Tem que ser por uma vocação sua. Então, você tem a vocação, aí sim, matura e tenta exercê-la na plenitude. Pois nós entrevistamos aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros, que está no exercício do seu terceiro mandato à frente da presidência do TCE. Eu queria agradecer e dizer que, se o senhor quiser se manifestar, o senhor pode olhar para essa câmera e falar para a sociedade piauiense. Eu quero agradecer a oportunidade, Douglas, um jornalista conceituado, experiente como você, um podcast tão ouvido, tão respeitado, e essa é a forma hoje mais instantânea de se comunicar com a sociedade. Então, uma oportunidade como essa é uma oportunidade de você saber da opinião pública mesmo, o que imagina de um órgão como o que eu presido, onde é que ele pode crescer, onde é que ele está deixando de atuar. Então, eu acredito muito na interação como forma até de aprender, como forma até de poder, com a interação, descobrir novos campos de atuação. Então, eu quero lhe parabenizar, agradecer a oportunidade e convidá-lo um dia para ir fazer uma visita lá no nosso tribunal, a gente fazer um pouco a apresentação assim, em loco. Iremos, como são as ações, como são... E buscar meu livro, você me prometeu. Meu livro eu esqueci de trazer, mas vou fazer questão de lhe entregar, será um prazer. Tá bom, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E você aí de casa já sabe, né? Toda semana a gente está aqui, até a semana que vem.